Marina estava sentada no chão do banheiro, chorando, porque acabou de fazer uma conta, e a conta mostrou algo que ela não queria ver. Nos últimos 6 meses, ela tinha gasto mais de R$ 5.000 em coisas que não lembrava de ter comprado. R$ 5.000, que podiam ter pago o conserto do carro, que podiam ter quitado o cartão, que podiam ter dado um respiro, mas foram embora, e ela não sabia para onde. Marina tem 43 anos, e pela primeira vez na vida ela admitiu em voz alta, ali sozinha no banheiro: eu perdi o controle. Não era falta de dinheiro, era falta de freio. Ela comprava sem pensar, clicava sem calcular, gastava para se sentir melhor e depois se sentia pior. A culpa vinha, a vergonha vinha, e aí ela comprava de novo para esquecer, um ciclo sem fim. Naquela noite, no chão frio do banheiro, Marina pensou: vai ser sempre assim? Eu vou trabalhar a vida inteira e nunca ter nada? Mas no dia seguinte, algo inesperado aconteceu. Uma vizinha percebeu o olhar dela no ponto de ônibus, aquele olhar de quem não dormiu, de quem está carregando um peso que ninguém vê. E essa vizinha contou um segredo tão simples que Marina quase não acreditou. Espera 7 dias antes de comprar qualquer coisa. Parecia ridículo, infantil. Como que esperar 7 dias ia resolver um problema de anos? Mas Marina estava desesperada. E gente desesperada testa qualquer coisa. E em uma semana, pela primeira vez na vida, ela bloqueou uma compra. Não porque não tinha dinheiro, mas porque decidiu esperar. Hoje você vai aprender a regra dos 7 dias. A regra que quebra o impulso. A regra que devolve o controle. A regra que transformou a mulher que chorava no chão do banheiro em alguém que finalmente governa o próprio dinheiro. E você não precisa estar no fundo do poço. Você só precisa estar cansado de viver assim. E se você quer não só quebrar o impulso, mas construir um caminho completo da escassez até a liberdade, eu deixei um manual na descrição do vídeo para você. Se chama Semeando Sua Liberdade. São 7 passos práticos que transformam não só como você gasta, mas como você pensa sobre dinheiro. O link está na descrição desse vídeo e fixado no primeiro comentário. Mas antes de pegar o manual, deixa eu te contar a história completa da Marina, porque você precisa entender como ela chegou até aqui. Marina sempre foi trabalhadora. Desde os 18 anos, quando começou como balconista numa loja de roupas no centro da cidade. Acordava cedo, pegava 2 ônibus, enfrentava fila, trânsito, cliente mal educado, chefe exigente. Fazia tudo certinho, nunca faltou, nunca atrasou. Era a funcionária que todo patrão quer ter. Aos 43 anos, ela tinha subido um pouco na vida. Não muito, mas um pouco. Agora era supervisora. Ganhava um salário que dava para viver. Não sobrava, mas dava. Pelo menos era o que ela achava. Porque na prática nunca dava. Todo mês era a mesma coisa. O salário caía na conta na sexta-feira. E na segunda-feira seguinte, Marina já sentia aquele aperto. Aquela sensação de que o dinheiro tinha evaporado. Ela olhava para o saldo no aplicativo do banco e pensava: como assim? Para onde foi? Ela não bebia, não fumava, não jogava, não tinha vícios caros, mas o dinheiro sumia do mesmo jeito. E o pior era que ela não conseguia explicar. Quando alguém perguntava: Marina, você gasta com o quê? Ela não sabia responder. Ah, com as coisas normais, mercado, conta, essas coisas. Mas não eram só essas coisas. Marina tinha um hábito invisível, um hábito que ela nem percebia como hábito. Ela comprava para compensar. Compensar o cansaço, compensar a frustração, compensar a vida que não era do jeito que ela sonhou. Teve um dia ruim no trabalho? Delivery de comida japonesa no caminho para casa. Discutiu com a irmã no telefone? Entra no site de roupas e compra uma blusa que nunca vai usar. Viu um vídeo de alguém viajando para a praia? Compra um biquíni novo, mesmo sem data marcada para viajar. Eram pequenas coisas, R$ 15 aqui, 30 ali, 50 acolá.
nada que parecesse perigoso na hora, mas somando ao longo do mês, virava uma sangria silenciosa. E Marina não via, porque cada compra vinha acompanhada de uma justificativa perfeita. Eu merecia esse lanche, trabalhei o dia inteiro. Essa blusa estava em promoção, era bobeira não aproveitar. Eu preciso ter um biquíni decente, vai que eu viajo. Todas as desculpas pareciam razoáveis, todas faziam sentido na hora. Mas nenhuma fazia sentido quando o cartão de crédito chegava. E chegava sempre, todo mês. Aquele envelope branco com o logo do banco. Marina sentia o estômago revirar só de ver. Ela abria com medo e toda vez era um susto. Como gastei tudo isso? A fatura vinha itemizada, linha por linha, mas Marina não lia, não tinha coragem. Ela só olhava o valor total lá embaixo, sentia a náusea subir e pensava, vou parcelar. Parcelar virou a solução para tudo. Não tem dinheiro agora. Parcela. Tá apertado esse mês? Parcela. Quer comprar, mas não deveria? Parcela em 12 vezes sem juros. Parecia mágico. Parecia que ela estava ganhando tempo. Mas, na verdade, ela estava perdendo o futuro. Porque todo mês que Marina parcelava, ela comprometia os próximos meses. E os próximos. E os próximos. Até que chegou um ponto em que ela estava pagando parcelas de coisas que nem lembrava mais de ter comprado. Um liquidificador que quebrou, um sapato que machucou o pé e ficou no armário. Uma panela que a mãe dela já tinha e ela comprou de novo porque não sabia. Marina vivia numa espécie de névoa financeira. Ela trabalhava, recebia, gastava, parcelava, pagava e recomeçava. Todo mês a mesma dança. E todo mês a sensação de que ela estava correndo muito, mas nunca saindo do lugar. E tinha outro problema. Um problema que doía mais que a falta de dinheiro. Marina tinha vergonha. Vergonha de contar para alguém. Vergonha de admitir que não conseguia se controlar. Porque ela via outras pessoas. Pessoas que ganhavam o mesmo que ela, às vezes até menos, e conseguiam viver melhor. Conseguiam viajar, conseguiam reformar a casa, conseguiam guardar dinheiro. O que tem de errado comigo? Marina se perguntava toda vez que via uma amiga postando foto de viagem. Por que eu não consigo? E a resposta que vinha, baixinho lá do fundo da mente, doía. Porque você é fraca, porque você não tem disciplina, porque você não presta. Ela não falava isso para ninguém, mas falava para si mesma, todo dia. Toda vez que abria a carteira e via que não tinha dinheiro. Toda vez que checava o saldo e via o vermelho. Toda vez que precisava pedir emprestado para a irmã e prometer que ia devolver no mês seguinte, sabendo que não ia conseguir. Marina não era preguiçosa. Marina não era burra. Marina não era irresponsável por escolha. Marina estava presa. Presa num ciclo que ela não sabia como quebrar. Presa num padrão que repetia sem entender. Presa numa roda que girava, girava, girava e nunca parava. E o pior de tudo era a solidão, porque Marina achava que era a única. Que todo mundo tinha a vida financeira resolvida, menos ela. Que todo mundo conseguia se controlar, menos ela. Que ela era a única adulta de 43 anos que não sabia lidar com dinheiro. Ela olhava para as pessoas no ônibus, voltando do trabalho e pensava, será que eles também? Mas ninguém falava sobre isso, ninguém admitia. Todo mundo fingia que estava tudo bem. E Marina fingia também, fingia no trabalho, fingia com a família, fingia até para si mesma, até aquela noite. A noite em que ela não conseguiu mais fingir. Era uma terça-feira, dia comum. Céu cinza, chuviscando. Marina estava no ponto de ônibus voltando do trabalho, cansada, molhada, com fome e com aquele peso no peito que não saía. Foi quando Dona Teresa sentou ao lado dela. Dona Teresa era uma vizinha antiga do prédio, uma senhora de 60 e poucos anos, sempre arrumada, sempre sorrindo, sempre com aquele ar de quem tem a vida sob controle. Marina sempre achou ela meio metida.
meio convencida, do tipo que gosta de dar conselho não pedido. Mas naquele dia, Dona Teresa não deu conselho. Ela só olhou para Marina e disse: "Você não dormiu bem, né?" Marina tentou disfarçar. "Ah, tô cansada só." Mas Dona Teresa não era boba. Ela tinha aquele olhar de quem já viveu muito e já viu de tudo. Cansada ou preocupada? Marina sentiu um nó na garganta, porque ninguém tinha perguntado isso para ela. Ninguém tinha reparado. E talvez fosse o cansaço. Talvez fosse a chuva. Talvez fosse aquele momento de fragilidade que a gente tem quando a guarda cai. Marina abriu a boca e falou a verdade. "Tô preocupada com dinheiro, sempre preocupada com dinheiro." Dona Teresa não fez cara de espanto, não fez cara de julgamento. Ela só balançou a cabeça e disse: "Eu sei como é." E então ela contou. Contou que anos atrás, quando ficou viúva, entrou numa espiral financeira. Ganhava bem, trabalhava, mas o dinheiro nunca sobrava. Ela gastava sem pensar, comprava para preencher o vazio. Até que um dia uma amiga dela ensinou uma coisa tão boba que Dona Teresa achou ridículo no começo. "Qual coisa?" Marina perguntou, com uma pontinha de esperança na voz. "A regra dos 7 dias, Dona Teresa disse e explicou. "É simples, Marina. Toda vez que você for comprar alguma coisa que não é essencial, você espera 7 dias. Só isso. Você não compra na hora. Você anota num caderno ou no celular. Escreve o que você quer, quanto custa e a data. E marca 7 dias depois. Se depois de 7 dias você ainda quiser, você compra. Mas se você esquecer ou mudar de ideia, você não compra." Marina olhou para Dona Teresa como se ela tivesse falado em outra língua. "Só isso? Esperar 7 dias?" "Só isso", Dona Teresa confirmou. "Mas precisa ser religioso. Toda compra que não é urgente você espera, sem exceção." Marina sentiu uma mistura de alívio e descrença. Alívio porque era simples, descrença porque parecia simples demais. "E isso funciona mesmo?" "Funciona se você fizer", Dona Teresa respondeu. "O segredo não é esperar 7 dias. O segredo é o que acontece nesses 7 dias. Você começa a perceber coisas." "Que coisas?" Marina perguntou. "Você vai perceber sozinha." Dona Teresa disse com um sorriso. O ônibus dela chegou. Ela se levantou, ajeitou a bolsa e antes de subir, virou para Marina e disse: "Tenta, só por uma semana. O que você tem a perder?" Marina ficou ali sentada sozinha no ponto depois que Dona Teresa foi embora. A chuva tinha parado, o céu ainda estava cinza, mas alguma coisa tinha mudado. Uma sementinha de possibilidade tinha sido plantada. Ela pegou o celular, abriu o bloco de notas e escreveu no topo: "Regra dos 7 dias." Embaixo, ela escreveu: "Começando hoje." Ela não sabia se ia funcionar. Ela não sabia se ia conseguir. Mas ela estava desesperada o suficiente para tentar. No dia seguinte, Marina acordou com a regra dos 7 dias na cabeça. Ela tinha combinado consigo mesma que ia testar. Uma semana. Só uma. Para ver se aquilo fazia algum sentido. O dia começou normal. Ela foi trabalhar, atendeu o cliente, organizou estoque, almoçou a marmita que levou de casa. Tudo tranquilo. Até que às 4 da tarde, no intervalo, ela abriu o celular para relaxar um pouco. E lá estava, um anúncio de uma loja de roupas. Liquidação, 50% de desconto. E tinha uma blusa linda, uma blusa cor de vinho, manga 3/4, decote discreto, exatamente o tipo de blusa que Marina sempre quis ter. E o preço, R$ 79, com desconto 39. O dedo de Marina foi automático para o botão de comprar agora. Ela já sabia o tamanho, já sabia que ia ficar bom, já estava imaginando usar na reunião da semana que vem. Mas então ela parou, lembrou. A regra dos 7 dias. Marina sentiu uma irritação subir. "Ah, mas é só R$ 39 e tá em promoção. Se eu não comprar agora, amanhã acaba." A voz na cabeça dela gritava: "Compra! Compra logo! Vai que não tem mais!" Mas ela tinha prometido. Uma semana, só uma.
Então Marina fez algo que nunca tinha feito na vida. Ela parou, respirou fundo, abriu o bloco de notas e escreveu: Dia 1, blusa cor de vinho, R$ 39. Quero comprar porque tá barato e bonito. Data, hoje, revisar em 7 dias. Pronto, anotado. Marina fechou o celular. E sentiu uma coisa estranha, uma mistura de frustração e orgulho. Frustração porque ela queria a blusa, orgulho porque ela tinha conseguido não comprar. O resto do dia foi difícil. A blusa ficou na cabeça dela, mas ela resistiu. No terceiro dia, Marina já tinha anotado 5 coisas. A blusa, um kit de maquiagem, um livro que viu numa propaganda, um tapete para a sala e um fone de ouvido sem fio que parecia incrível. Ela olhou para a lista no celular e sentiu um choque. 5 coisas em 3 dias. Se ela tivesse comprado tudo, teria gastado R$ 240, quase um quarto do salário dela, em 3 dias. Em coisas que ela nem precisava de verdade. Marina começou a perceber um padrão. Ela anotava mais coisas nos dias ruins, nos dias em que o chefe pegava no pé, nos dias em que brigava com a irmã, nos dias em que se sentia sozinha. Nesses dias, a vontade de comprar era maior, muito maior. E teve outro insight. A maioria das coisas que ela anotava eram coisas que ela via em propaganda. No Instagram, no Facebook, no YouTube, ela não acordava pensando, hoje eu preciso de um tapete. Mas aí via um anúncio de tapete lindo, com desconto, e de repente achava que precisava. Marina percebeu algo assustador. Ela não estava comprando por necessidade. Ela estava comprando por impulso. Impulso criado por propaganda. Impulso alimentado por emoção, impulso que ela nunca tinha parado para questionar. No 5º dia, Marina revisou a blusa cor de vinho que ela queria tanto no primeiro dia. Ela entrou no site da loja para ver se ainda tinha. Ainda tinha. O preço tinha voltado para R$ 79, sem desconto. Marina olhou para a blusa na tela e sentiu nada. A vontade tinha passado. Ela tentou se imaginar usando. Tentou sentir aquela empolgação que sentiu no primeiro dia, mas não veio. A blusa era só uma blusa. Bonita, sim, mas só uma blusa. Ela não comprou. E pela primeira vez, não foi por falta de dinheiro. Foi por escolha. Marina tinha escolhido não comprar. E isso mudou tudo. Ela olhou para as outras coisas da lista, o kit de maquiagem. Ela já tinha maquiagem em casa. O livro. Ela ainda não tinha terminado o último que comprou. O tapete. A sala estava bem do jeito que estava. O fone de ouvido. O que ela tinha funcionava perfeitamente. Marina riscou tudo. E sentiu uma leveza. Uma leveza que ela não sentia há anos. Ela não tinha gasto R$ 240. Ela tinha economizado R$ 240. Não porque estava se privando, mas porque tinha parado para pensar. No 7º dia, Marina encontrou Dona Teresa de novo no ponto de ônibus. Dona Teresa perguntou: "E aí, tentou?" Marina sorriu. "Tentei e funcionou." Ela contou sobre a blusa, sobre as 5 coisas que anotou, sobre como a vontade tinha passado. Dona Teresa ouviu tudo com um sorriso no rosto. E então disse: "Agora me diz uma coisa, Marina. O que você descobriu nesses 7 dias?" Marina pensou e respondeu: "Eu descobri que eu não preciso de metade das coisas que eu acho que preciso. E que eu compro quando tô triste, não quando tô precisando." "Exatamente", Dona Teresa disse. "A regra dos 7 dias não é sobre economizar dinheiro, Marina. É sobre quebrar o piloto automático. É sobre você perceber o padrão. Porque quando você percebe, você pode escolher. E escolha é poder." Marina sentiu algo se encaixar dentro dela. Ela tinha passado anos comprando sem pensar. Anos gastando para preencher vazio. Anos culpando a si mesma por não ter controle. Mas o problema não era falta de controle. Era falta de pausa.
Ela nunca tinha parado, nunca tinha respirado, nunca tinha dado tempo para o impulso passar. E o impulso sempre passa, sempre, se você espera. Na segunda semana, Marina continuou aplicando a regra e percebeu que estava ficando mais fácil. Não porque as tentações tinham diminuído, mas porque ela estava ficando mais rápida em identificar o impulso. Ela via uma propaganda, sentia a vontade, mas agora, em vez de clicar direto em comprar, ela pausava, respirava e perguntava para si mesma: eu preciso disso ou eu só quero porque tô vendo agora? Na maioria das vezes, a resposta era: só quero porque tô vendo. E teve outro benefício que Marina não esperava. Ela começou a economizar tempo. Antes, ela passava horas navegando em sites de compra, olhando produtos, comparando preços, sonhando. Agora, ela simplesmente não entrava, porque sabia que se entrasse, ia querer. E se quisesse, ia ter que anotar e esperar 7 dias. Então era mais fácil nem olhar. Marina redirecionou aquele tempo para outras coisas. Começou a ler de novo, começou a caminhar à noite, começou a ligar para a mãe com mais frequência. Coisas pequenas, mas que faziam diferença. No fim do primeiro mês, aplicando a regra dos 7 dias, Marina fez as contas. Ela tinha anotado 32 coisas. 32 coisas que ela queria comprar. Somando tudo, daria R$ 1.400. Mas ela só tinha comprado 3. 3 coisas que depois de 7 dias ela ainda queria e realmente precisava. Um sapato para trabalhar porque o velho tinha furado. Um presente de aniversário para o sobrinho. E um remédio que acabou. Total gasto, R$ 120. Diferença, R$ 1.280 economizados em um mês. Marina olhou para aquele número e chorou. Mas dessa vez não foi de desespero, foi de alívio. R$ 1.280 que ela não gastou à toa. R$ 1.280 que ficaram na conta. R$ 1.280 que ela podia usar para pagar dívida, para guardar, para respirar. Mas o mais importante não era o dinheiro, era o que tinha acontecido na cabeça dela. Marina não se sentia mais fora de controle, ela não se sentia mais fraca. Ela tinha provado para si mesma que conseguia, que era capaz de dizer não, que era capaz de esperar, que era capaz de escolher. E essa sensação não tinha preço. 3 meses depois de começar a regra dos 7 dias, Marina era outra pessoa. Não fisicamente. Fisicamente, ela continuava a mesma. Mas tinha uma mudança nos olhos, um brilho, uma confiança. Ela tinha pagado metade da dívida do cartão de crédito. Tinha aberto uma poupança e colocado R$ 200 lá. Não era muito, mas era alguma coisa. Era o começo. E mais importante, ela tinha quebrado o ciclo de comprar, se arrepender, se culpar, comprar de novo. Agora ela comprava quando decidia comprar, não quando o algoritmo do Instagram decidia por ela. Marina voltou a dormir bem, porque não tinha mais aquele peso, aquela ansiedade constante, aquele medo de abrir o extrato bancário. Ela sabia onde estava cada centavo. Não porque virou controladora neurótica, mas porque tinha consciência. 1 ano depois de começar a regra dos 7 dias, Marina estava livre. Não financeiramente rica, mas livre. Livre da ansiedade, livre da culpa, livre do ciclo. Ela tinha quitado completamente o cartão de crédito, tinha juntado R$ 3.000 na poupança, tinha consertado o carro, tinha feito uma viagem de fim de semana com a mãe. E tudo isso sem se endividar de novo. Mas o mais importante não estava no banco, estava nela. Marina tinha recuperado algo que tinha perdido fazia tempo. A autoestima, a confiança, a certeza de que ela era capaz. Capaz de se controlar, capaz de escolher, capaz de mudar. Ela não acordava mais às 2 da manhã com ansiedade. Não chorava mais no chão do banheiro, não se sentia mais fraca, porque tinha provado para si mesma todo santo dia que era forte. E tudo isso começou com uma regra ridiculamente simples:
Esperar 7 dias. E agora eu falo com você, você que está ouvindo essa história, você que se reconheceu na Marina. Você que já chorou sozinho porque o dinheiro não rende. Você que já sentiu vergonha de não conseguir se controlar. Você que já pensou que o problema era você. Deixa eu te dizer uma coisa. O problema não é você. O problema é que ninguém nunca te ensinou a pausar. Ninguém nunca te ensinou que tudo bem esperar. Ninguém nunca te ensinou que impulso passa, se você der tempo. A gente vive numa sociedade que lucra com a sua impulsividade. Cada propaganda foi desenhada para te fazer comprar agora. Cada promoção foi criada para te fazer sentir urgência. Cada anúncio foi feito para te convencer de que você precisa daquilo para ser feliz. E a gente acredita, a gente compra, a gente se endivida e depois a gente se culpa. Por que eu sou assim? Porque eu não consigo. Mas a verdade é que você foi treinado para ser assim. Treinado desde criança, treinado pelas propagandas, treinado pela cultura do consumo. Mas você pode destreinar, você pode reprogramar, você pode quebrar esse ciclo e não precisa de força de vontade sobre-humana. Você só precisa de uma regra simples: 7 dias. 7 dias entre você e a compra. 7 dias para o impulso passar. 7 dias para você perceber se é necessidade ou é desejo manipulado por propaganda. 7 dias que podem mudar sua vida inteira. Eu sei o que você está pensando. Mas e se eu perder a promoção? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas promoções você já aproveitou e depois se arrependeu? Quantas coisas você comprou com desconto e nunca usou? Quantas oportunidades imperdíveis você agarrou e hoje estão guardadas no armário com etiqueta? Promoção sempre volta. Sempre tem outra. Sempre tem desconto. O que não volta é o dinheiro que você gastou à toa. O que não volta é a paz que você perdeu por causa da dívida. Então hoje eu te desafio. Não te peço para acreditar em mim. Te peço para testar. Uma semana, só uma. Toda vez que você for comprar alguma coisa que não é essencial, você espera 7 dias. Anota no celular, marca no calendário e espera. Se depois de 7 dias você ainda quiser, você compra, sem culpa. Porque aí é escolha consciente, não impulso. Mas se a vontade passar, você economizou. Economizou dinheiro, economizou arrependimento, economizou culpa. E eu te garanto uma coisa. Na primeira semana, você vai bloquear pelo menos uma compra. Pelo menos uma coisa que você ia comprar e não comprou. E quando você perceber que a vontade passou, que você não precisa daquilo, você vai sentir algo poderoso. Você vai sentir controle. Controle sobre a sua vida. Controle sobre o seu dinheiro. Controle sobre você mesmo. E esse sentimento não tem preço. Marina começou no fundo do poço, chorando no chão do banheiro, achando que era fraca, achando que nunca ia mudar, mas mudou. E se ela conseguiu, você também consegue. Não é sobre ser perfeito, não é sobre nunca mais comprar nada. É sobre pausar, é sobre escolher, é sobre sair do piloto automático e assumir o controle. Você merece viver sem aquela ansiedade financeira. Você merece dormir em paz. Você merece olhar para o extrato bancário sem sentir vergonha. E você pode ter isso. Começando hoje, pega o celular agora, abre o bloco de notas, escreve no topo, regra dos 7 dias. E da próxima vez que você sentir vontade de comprar algo, anota. Data de hoje, data de revisão, 7 dias depois. E espera. Só isso. Espera. Dá tempo para o impulso passar. Dá tempo para a razão voltar. Dá tempo para você escolher de verdade. E se esse vídeo tocou você, se você se viu na história da Marina, escreve aqui nos comentários. Eu vou aplicar a regra dos 7 dias. Escreve para firmar o compromisso. Escreve para ter coragem. Escreve para começar, porque a mudança não acontece quando você entende. A mudança acontece quando você age. E o melhor momento para agir é agora. Não segunda-feira, não mês que vem, agora.
Inscreve-se no canal para mais histórias reais de pessoas que mudaram de vida com decisões simples. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilha com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir isso. Porque todo mundo merece sair do ciclo. Todo mundo merece ter controle. Todo mundo merece a paz que vem de saber que você é capaz. Marina era uma mulher comum, com problemas comuns, com dificuldades comuns. E ela mudou, com uma regra simples: 7 dias. E você também pode. A sua vida não precisa ser do jeito que é hoje. Você não precisa viver refém do impulso. Você não precisa carregar a culpa e a vergonha. Você pode mudar. Começando agora. Com 7 dias, fica com Deus e fica no controle da sua própria vida.